São 8:02. Olá, boa noite, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos à nossa página do SEAC no Facebook. É uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos com todos. Vamos aguardando a chegada dos nossos amigos para a gente iniciar. Enquanto isso, nós vamos fazer uma leitura inicial para ir asserenando os nossos pensamentos, né? Nos preparando para a exposição doutrinária, que na verdade vai ser uma conversa, né? Entre amigos, podendo levar um pouquinho dessa doutrina de amor a todos que estão com a gente nesse momento. Eu estava há pouco assistindo ainda um trechinho que também ocorre ao vivo nesse exato momento na Mansão do Caminho, a palestra com Divaldo, tão consoladora, né? E a gente fica tão feliz que no Brasil inteiro, né, as pessoas estão conectadas. A gente viu ali quantas mil pessoas estão conectadas com ele nesse momento, ouvindo essa mensagem que a doutrina espírita nos traz de consolo, de alegria. Nós também aqui, no nosso humilde trabalho, junto à nossa casa, próximos aos nossos companheiros, né, de trabalho, de tarefa, sejam todos então bem-vindos. O livro que nós escolhemos para a nossa atividade de hoje é o Iluminação Interior, de Joana de Ângeles. Então, para essa mensagem inicial, antes da nossa prece, eu escolhi um trechinho que é um dos capítulos desse livro, e eu vou ler uns trechinhos para a gente preparar para a nossa prece, e vai também, de certa forma, introduzir o nosso tema de hoje. O item 2 diz assim: vivendo com alegria. A alegria é fator essencial à felicidade. Pode ser cultivada em pequenas expressões, de forma que se insculpa no comportamento até gerar o fenômeno emocional de bem-estar permanente. Tanto se pode expressar em forma de sensação como de emoção, que encanta e estimula a existência. Por hábito vicioso, acredita-se que a alegria somente é possível quando a preocupação ou os desafios cedem passo ao êxito, o que não corresponde à verdade. Pode-se experienciar a alegria mesmo que sob tensão e diante dos obstáculos. O fato de encontrar-se vivo na carne, quando sobram oportunidades de transformação dos acontecimentos, já é, em si mesmo, uma proposta de alegria. Porquanto a compreensão de que os problemas existem para ser solucionados faculta o desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo. A ótica, mediante a qual se considera o acontecimento, é que o torna danoso ou agradável. Ninguém transita no mundo sem enfrentamentos, sem momentos de graves reflexões, sem dores nem ansiedades. A alegria é um estado interior de confiança irrestrita em Deus e que faculta o entendimento dos fenômenos evolutivos que são defrontados, como necessários ao crescimento interior. Desse modo, a alegria pode ser treinada graças à experiência jubilosa em torno de pequenos acontecimentos, ou à contemplação das mil ocorrências que têm lugar no dia a dia da jornada terrestre. Ninguém espera que o jardim esplenda em flores se não lhe cuidar do solo, das plantas, da rega e da proteção que exigem.
O mesmo ocorre em relação à alegria, tornando-se necessário primeiro desvestir-se a armadura da animosidade, abrindo-se a festa de ocorrências dignificantes que promovem o espírito. Jesus, o excelente Mestre, cantou aos ouvidos do mundo: Eis que vos trago boas novas de alegria. E ofereceu-nos o tesouro do seu amor, a fim de que nunca mais houvesse carência no mundo, exceto naqueles que se recusassem a fruir da sua infinita bondade. Desse modo, alegra-te e esparze alegria, enriquecendo as vidas de esperança e de harmonia. Joana de Ângeles. Então, com essa belíssima reflexão, esse convite à alegria, à esperança, vamos unir os nossos pensamentos numa prece a Deus, nosso Pai, em gratidão, em muita gratidão, Senhor, pela nossa vida. Em muita gratidão por esse momento de reencontro com almas queridas nos dois planos da vida, onde podemos dividir um pouquinho das nossas energias, das nossas vibrações de amor, de esperança e de fé. E que essa sensação, esse sentimento bom de poder estar na presença de Jesus possa ser espalhada por todo o universo. Por isso somos gratos sempre, Senhor, pelas alegrias do dia a dia, pelas dificuldades. Com a mensagem nos ensinou, através das dificuldades, podemos encontrar as oportunidades de crescimento. Abençoa-nos, Senhor, o nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E leva também, Senhor Jesus, amigos espirituais, médicos da espiritualidade, a nossa vibração, o nosso desejo sincero de levar a saúde, a paz, a serenidade a todos os nossos irmãos que atravessam agora as dores da doença, as dificuldades financeiras, as angústias pela incerteza, que possam receber igualmente essa mensagem de paz e de amor. Assim seja. Então, meus queridos, o tema de hoje que nos foi proposto, o convite que a Vivian nos fez, a nossa coordenadora de divulgação doutrinária, nos propôs falar um pouquinho sobre a saúde mental. Quando a gente vê um tema como esse, a gente já imagina, vem aí um compêndio de conhecimento da psicologia humana, mas na verdade nem nos atrevemos a isso, Uma porque nós não temos capacidade técnica para falar do assunto, obviamente, e mesmo porque nós temos excelentes profissionais, hoje a nosso dispor, excelentes médicos, psiquiatras, psicólogos que vêm usando todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação para cuidar das pessoas. Mas eu também busquei uma psicóloga da espiritualidade, Joana de Ângeles, para tentar compreender um pouquinho isso e trazer, na verdade, essa questão ao nosso entendimento com relação ao que Jesus nos trouxe, porque de todos os psicólogos do mundo, com certeza ele foi o maior, ele é o maior. E as suas lições imortais que nos deixou, até hoje precisamos de muito entendimento, de muita sensibilidade para compreender a sua essência. Então, espíritos como Joana de Ângeles, como Bezerra de Menezes, como Emmanuel, como tantos outros benfeitores da espiritualidade que voltaram para nos auxiliar na compreensão dos seus ensinamentos, vem também nos falar de que nós precisamos sim também ouvir todos esses profissionais,
porque Deus concedeu, né, a inteligência ao homem para que ele pudesse também contribuir com o progresso moral da humanidade. Então, esses nossos queridos, né, profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, da medicina, muitos deles também espíritas, né? A gente vai encontrar vários palestrantes maravilhosos que vêm abordar esses temas com profundidade, né? Nos trazendo bastante conhecimento e ainda mais à luz da doutrina espírita. A gente só tem realmente a agradecer, como disse a mensagem da própria Joana, né? E justamente a palestra que eu estava ouvindo, um trechinho ali do Divaldo, ele falando justamente sobre a gratidão, né? A importância que tem sermos gratos. Aí ele narra um fato, né, de uma senhora que ele conheceu em uma das viagens, e ele falando do agradecimento, né, que devemos agradecer muito pelo bem que temos recebido e agradecer muito também pelo mal que não nos acontece. E aí ela acrescenta ainda mais, né? E eu, além de agradecer por tudo isso, agradeço a coragem pelo mal que eu posso receber, né? Pelo mal que recebemos, porque com a coragem a gente pode transformar esse mal em um grande bem. Eu achei isso fantástico, porque justamente é isso, né? A gente poder fazer dos desafios do dia a dia algo maior, algo que possa transformar em uma verdadeira alegria. E o fato de viver com alegria, com gratidão, ele já muda toda a nossa perspectiva, né? Como ele falou, como a Joana falou ali, a ótica, né, a visão com referência às coisas, né? Pela ótica que vemos, a gente pode compreender aquilo que realmente é danoso e aquilo que pode ter um bom aproveitamento, né, para o nosso próprio progresso. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, e eu escolhi uma parte do Evangelho, né, que eu gosto de usar bastante, para a gente se colocar nesse contexto dessa questão em que nos encontramos atualmente e refletir de que esse processo de renovação da humanidade, né, do nosso processo de regeneração, não é algo que começou ali atrás, né, que começou ali há 2, 3 anos atrás. Não é algo que já vem desde que Jesus aqui chegou, porque Ele mesmo veio trazer, né, a boa nova, né, nos trazer essa mensagem de amor que é o nosso destino, né, a felicidade verdadeira. Então já iniciou com Ele. Vejamos, fazem mais de 2000 anos. Né? Então hoje a gente tem ainda o auxílio da espiritualidade que vem trazer os ensinamentos de Jesus com uma ótica da nossa atualidade. Né? Atualidade de espíritos maduros que já têm mais condições de compreender, e por isso estamos hoje aqui, né? Buscando compreender esses ensinamentos e, acima de tudo, colocar em prática, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós vamos iniciar com essa primeira mensagem, né? Trazida nessa obra de Joana de Ângeles, que ela vem falar que de todas as coisas, né, que vem acontecendo no mundo, embora todo o avanço, né, da tecnologia, que é inegável, né, que a tecnologia vem nos auxiliar, né, para o nosso crescimento, para o progresso moral, ela ainda fala que na grande noite moral que se abate sobre o mundo terrestre, há uma deficiência de luz interior. E é muito interessante essa questão que ela traz, por conta que justamente a gente hoje, né, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, nesses últimos 100 dias, né, que era uma quarentena, já está ultrapassando, a gente está sentindo exatamente isso, né, essa falta dessa luz interior, né, essa necessidade que temos
de viver em sociedade e que nos colocamos agora numa situação de isolamento, onde além dos conflitos que a gente já tinha, né, interna, além as angústias que a gente já sentia antes, agora a gente tem mais né, essa sensação de que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? Essa angústia dessa saudade que a gente sente daquela convivência em sociedade, porque sim, a convivência, a vivência em sociedade é uma lei, né? É uma lei de Deus, é uma lei divina, nós precisamos estar em contato com o outro. E muitas vezes essa sensação da gente estar isolado nos causa essa ansiedade, essa tristeza, que pode desencadear, sim, em doenças, né? E a gente vem percebendo isso, principalmente nós, né, que acabamos atendendo algumas pessoas nas nossas conversas fraternas, e a gente vê depois, né, que quando a gente está conversando ali com a pessoa, o quanto ela precisava apenas disso, apenas de alguém para conversar, né? Mostrando que realmente nós precisamos dessa convivência. E buscar essa luz interior dentro de nós se faz necessário para que nós tenhamos condições de compreender toda essa situação que ocorre e de também poder auxiliar o próximo. Porque dentro do nosso lar a gente vai encontrar pessoas, né, que podem estar atravessando essa ansiedade, essa angústia, e a gente precisa estar unidos, né? A gente precisa estar junto, ajudando uns aos outros. Embora as maravilhosas conquistas de Joana externas, né, da cultura, da civilização e do conhecimento, têm escasseado as aquisições internas dos indivíduos em favor da iluminação pessoal. Então ela começa justamente esse livro falando disso, né, do quanto os avanços da ciência contribuíram, né, para o nosso progresso, para o auxílio da humanidade, né, expulsando, como ela fala aqui, expulsando do planeta diversas enfermidades endêmicas e epidêmicas, né? Apesar de a gente estar vivendo uma epidemia desse porte, né? Quantas coisas os cientistas, os pesquisadores estão fazendo, estão buscando em busca de novos remédios, de novas vacinas, tudo isso para quê? Para aliviar as nossas dores, para diminuir esse tempo de sofrimento. Se não fosse essa atitude mundial, né, de chegar nessa conclusão que seria necessário esse isolamento, talvez a gente tivesse muito mais perdas, né, de vidas por conta dessa doença. Então, o que fez com que as pessoas se alertassem para isso? Foi a comunicação, né? A tecnologia, com essa comunicação em tempo real, chegando a todos os lares, às vezes de forma meio equivocada, né? As pessoas certamente, de certa forma, exageradas em algumas das suas publicações, mas foi o que deu uma freada também, né? Então, assim, de todas as formas, a ciência ela vem contribuindo imensamente para esse nosso progresso, né? Então, ela vem falar que justamente essa falta de luz, né, que ainda que ainda tem a humanidade, né, essa falta de iluminação interior, ainda é pela falta de reconhecimento daquelas palavras de Jesus, né, dos seus incomparáveis exemplos de amor, de solidariedade, maior aprofundamento em torno da sua estada entre as criaturas humanas, formando, né, para nós a grande proteção, né, de todas essas dificuldades, se nós tivéssemos aquela fé de que Jesus falava, né, que fosse o tamanho do grão de mostarda, mas que quando a gente tem essa fé sustentada, né, essa fé verdadeira, como aqueles cristãos lá do início, né, que deram a sua vida pelo amor ao Cristo, se nós tivéssemos na mesma proporção, é óbvio que hoje, né, a gente não vai precisar mais desse tipo de sacrifício humano para provar, né, nosso amor a Deus, né, para provar o nosso amor a Jesus, mas essa busca interior,
né, o maior sacrifício conosco mesmos, de tentar nos reformar intimamente, faz parte também desse processo de manifestação da nossa fé. Né? Nos pequenos sacrifícios do dia a dia, muitas vezes a gente já desanima, né? A gente já fica preocupado, a gente já fica desanimado, perde a esperança. É justamente esse momento que a gente prova a nossa fé. Né, os medos que a gente sente. Hoje postaram ali, né, no nosso grupo, no SEAC, a morte, né, de uma pessoa que caiu num prédio. Aí a primeira notícia já veio, né, que foi um suicídio, mas depois foram investigar a informação e viram que realmente foi um acidente. Então, antes de chegar essa notícia, né, claro, que é uma perda lamentável, né, triste, mas a primeira notícia ela foi mais impactante, né, deixa as pessoas empavorosas, como um suicídio e tal. Então, assim, muitas vezes a gente fica se questionando, né, até que ponto a minha fé está sustentada nesse conhecimento que eu estou tendo até agora, esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Porque no momento desse a gente não tem que entrar em pavor, né, em desespero. Nós precisamos usar nosso conhecimento para já imediatamente auxiliar através do nosso pensamento. O ser humano, embora vinculado a alguma denominação religiosa, ele se desligou da religiosidade. Isso é Joana de Ângeles nos falando, da reflexão em torno de si mesmo e da vida. Então, essa necessidade, né, de olharmos para dentro, né, de sabermos quem realmente nós somos, espíritos imortais que estamos aqui numa breve passagem. É isso que falta, né? A gente acreditar, confiar que realmente é isso, que nós estamos aqui apenas numa breve passagem, de que ao olhar para dentro de nós, né, nós vamos verificar que nós somos esse espírito em evolução, em busca da melhor parte de nós, né? Da revelação da melhor parte de nós, porque em essência nós somos luz, né? Em essência nós somos criaturas de Deus. Outro dia até a gente estava conversando aqui em casa sobre às vezes a gente fala, né, que nós somos imperfeitos. Se a gente analisar, se nós somos criados por Deus, né, e Deus é a perfeição absoluta, tudo que Ele cria é perfeito. Então nós, espíritos, nós somos perfeitos, né? A nossa essência é perfeita. Apenas esse nosso caminhar, né, durante essa jornada evolutiva, onde Deus nos concede o livre-arbítrio, né, para que a gente consiga com nossos próprios passos, com os nossos próprios méritos, né, nossos esforços, é que durante essa jornada às vezes a gente comete equívocos, e muitos equívocos, né? Mas por quê? Não porque somos imperfeitos, mas porque somos ainda ignorantes, né? Porque nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento, para então alcançar, né, a plenitude do nosso ser espiritual. Então Jesus, diz o espírito Lázaro, acho que é Lázaro, no finalzinho a gente vê. Jesus foi a encarnação das virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio trazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou de perder. Como é atual essa mensagem, né? Jesus foi a encarnação das virtudes. Quando ele proferiu no Sermão do Monte todas aquelas virtudes, né, de que deveria conquistar o homem para conquistar a verdadeira alegria, como ser brando e pacífico, que é justamente o teor dessa mensagem, né? Ser brando, ser pacífico, ser humilde, ser puro de coração. Ele veio, né, trazer como o próprio exemplo, né, disso tudo. Por isso que ele diz que é a encarnação dessas virtudes. Mas ele veio numa época onde o materialismo imperava,
né? A busca pelo poder material, né, pelas conquistas materiais, era muito grande. E não é muito diferente de hoje. A gente vê que hoje ainda o grande motivo, né, das dificuldades humanas, do sofrimento humano, principalmente com relação à miséria, né, à fome, à pobreza, é referente a essas desigualdades provocadas pela ganância do homem. Então a gente não está muito distante do que era há 2000 anos atrás. Então a gente fica observando, né? Mas já se passou 2000 anos, né? E agora a gente vai entrar no processo de regeneração. Olha quantos ensinamentos Jesus nos trouxe com relação à corrupção, né? Aquele verdadeiro sacrifício e renúncia com relação às coisas materiais para a gente conquistar as coisas espirituais. E olha o que ele complementa, dizendo que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Olha só. Isso, essa mensagem lá no início, né, da codificação espírita, por volta de 1860 e poucos, quase 200 anos atrás. Então a espiritualidade já vinha mais uma vez alertando em cima do que Jesus nos ensinou com relação à necessidade, né, da humildade, da pureza, do verdadeiro tesouro que está no coração. Os espíritos vêm novamente nos alertar sobre essa questão, né? A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, ou seja, todo esse avanço, né, da tecnologia, da ciência, ela é uma virtude realmente para o nosso progresso. E como Joana disse ali, inegavelmente toda essa conquista trouxe para nós um avanço muito grande, muito valioso, né, para a humanidade. Mas eles já alertavam também sobre a indiferença moral. E o que é essa indiferença moral? Outro dia também estava escutando uma outra palestra justamente sobre esse tema, indiferença moral. E o palestrante usou um exemplo de que realmente a gente observa, né? Observa sempre a falha do outro, né? O que o outro tem de negativo. E pouco enxerga a si mesmo. Aí ele falou de uma pesquisa do IBGE que falava que uma das perguntas dizia assim: você se considera racista? E aí 90% das respostas era que não sou racista. Né? E aí a segunda pergunta dizia assim: você considera que o Brasil é um país racista? 90% consideram que sim, que a maioria dos brasileiros são racistas. Então onde é que ele se encaixaria, né? Onde se encaixariam aqueles 10% de pessoas que não se consideram racistas nessa a maioria dos brasileiros racistas? Então isso é uma das coisas que mostra como a gente tem uma visão do outro, que é o outro que é o errado. A outra pesquisa era com relação ao egoísmo, né? A inveja, né? Não, a verdade é a inveja. E aí a pergunta era: você se considera uma pessoa invejosa, né? Que tem inveja pelas coisas dos outros? E aí também 90 e poucos por cento diz que não é invejoso, né? E aí a segunda pergunta, em contrapartida, também dizia assim: e você se considera uma pessoa invejável? 90% das pessoas responderam que sim. Então é uma contradição muito clara, assim, né? E deixa muito claro essa nossa condição de que realmente ainda nós estamos nesse processo de avaliar o outro por aquilo que nós mesmos ainda somos. Então, como a Joana disse, essa falta ainda é a gente descobrir essa luz interior dentro de nós, que ela está ainda uma chaminha assim, tão fraquinha, né? E a gente precisa encontrar onde se encontra essa dificuldade para a gente colocar isso em prática. Então aqui a gente tem, né, todos os avanços, né, tecnológicos do século XX que inegavelmente vieram, né, para o nosso progresso, para nossa melhora, né?
E aí ele finaliza então o texto do Evangelho dizendo assim: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, nos convidando à humildade, né, ao saber ouvir, porque nós estamos aqui, né? Agora acabamos de ver toda a teoria, então a gente já tem o conhecimento das coisas, né? O semeador já semeou todas as virtudes, todos os ensinamentos. Nós estamos agora na época da colheita, né? Dependendo do solo que foi semeado, hoje nós estamos fazendo a boa colheita ou não. Algumas pessoas estão passando por essa dificuldade, compreendendo, né, com resignação, né, sendo dócil aos ouvidos dos ensinos, né? Por isso que eles dizem assim, que a obediência e resignação, que é o texto, né, desse evangelho, o título dessa mensagem do evangelho é sobre a obediência e resignação, né? Da gente ouvir os bons conselhos e colocar, né, em prática no nosso dia a dia. Então, para ilustrar, agora a gente viu exatamente a teoria, né? E a gente já tem essa teoria há muito tempo, né? A gente vem ouvindo, já antes mesmo, né, das religiões, a gente vem ouvindo todos esses ensinamentos. Mas quando chega agora o momento de colocar em prática, né, como que a gente vai fazer essa saúde, né, mental acontecer? Nós vivemos num momento em que nós não conseguimos achar espaço na nossa mente para coisas boas, porque é um turbilhão de informações negativas, de notícias, e aí a gente acaba se sentindo sem espaço, sem ânimo, né, para o bom pensamento. E aí eu lembrei de uma técnica, né, de uma dinâmica que uma vez eu ouvi também um amigo nosso, palestrante lá na casa, né, ele usou fez uma analogia, né, de como que a gente pode purificar, né? Pode purificar os nossos pensamentos, a nossa vida. E ele usou uma técnica da purificação da água. Eu vou passar aqui um trechinho, depois a gente vai conversar sobre, tá? Então, fazendo uma analogia, né, da água pura, como nós somos em espírito, né? Criados por Deus, e ao longo das nossas existências vamos então adquirindo o nosso conhecimento, as nossas experiências de existência a existência, vivendo esse turbilhão, né, de coisas, e muitas vezes nos sentindo assim, meio que com a mente turva, né? Voltei. Então, essa primeira parte ali da água, né? Que eu acho que vocês lembram, mas a gente já comentou algumas vezes em outros momentos. Mas é muito interessante que ali a gente mostra assim, né? A água, ela representa essa pureza, né? Quando nós fomos criados por Deus, fomos criados assim, né? Nessa pureza. Só que ele nos deu o livre-arbítrio, né? Nos deu a liberdade de buscarmos o nosso próprio progresso, né? Através dos nossos próprios esforços, das nossas vivências. E por isso nos foi concedido renascer muitas vezes, né? Para que a gente pudesse adquirindo essas experiências em todos os setores, né, da inteligência humana, em todas as experiências, sejam elas na opulência ou na pobreza. Para quê? Para que a gente fosse adquirindo toda essa experiência necessária para a nossa evolução. E com isso o conhecimento também. Mas no decorrer da nossa existência, muitas vezes a gente faz escolhas não tão boas, né? Em decorrência do nosso próprio livre-arbítrio. E, de certa forma, a cada existência, a gente vai acumulando, né, algumas conquistas, algumas coisas negativas, e chega um momento que o nosso espírito, ele busca, ele anseia
por se libertar daquilo que ainda o amarra, né? Aquilo que ainda o prende à negatividade. Porque o nosso desejo, nossa vontade é crescer, é evoluir. Nós buscamos sempre a evolução. Por isso que na cada nova reencarnação a gente vem cheio de propósitos, né? De buscar ser melhor a cada novo dia. Mas aí vem as dificuldades diante das necessidades da matéria, diante das, das dificuldades, né? E a gente acaba se sentindo assim, como esse copo d'água turvo, né? Com tantas coisas no pensamento, e a gente acaba se sentindo sem espaço para pensar em coisas boas. E o segredo da saúde mental é justamente a gente conseguir limpar da nossa mente aquilo que não nos ajuda, que não contribui para o nosso progresso. E é justamente que aqui entra a segunda parte e que vai encerrar a nossa reflexão de hoje. É quando a gente consegue descobrir que é trocando, né? É fazendo essa troca das coisas negativas pelas coisas positivas que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Porque todos nós reencarnamos com esse objetivo de fazer melhor, de fazer diferente, de progredir realmente, de acender essa chama interior, né? Como nos diz Joana, que é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Estando bem conosco mesmos, né, a gente vai poder sim auxiliar o próximo. Então, essa saúde mental, na verdade, está nas nossas mãos. Nós mesmos temos essa capacidade, né, de fazer isso. E o finalzinho dessa analogia, ela vai mostrar exatamente como isso. E prestem atenção que tem uma música no final que é muito linda, e ela faz uma reflexão em torno disso, né? Que deixemos para trás aquilo que não ajuda para o nosso progresso. Às vezes a gente fica nos martirizando com culpas do passado, seja aqui, logo atrás, nessa existência mesmo, seja de vidas passadas, né? Depois que a gente descobre esse negócio que a gente está aqui resgatando débitos do passado, aí mesmo que a gente se enche, né, de culpa, fica encucando coisa, né? Então é um momento da gente começar a compreender o que a gente vem aprendendo, né? Que nós estamos aqui, sim, para resgatar nossos débitos, mas tudo o que fizermos com amor, né? Como Jesus nos ensinou, a gente vai conseguir cobrir uma multidão, né, dos nossos erros, dos nossos passados. Tá? E as águas vão levar. Prestem atenção na canção e fiquemos com Jesus. Ao final da apresentação, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. O que vai fazer, né, com que essa água turva, essa água suja, volte a ser aquela água límpida? É trazendo de volta, né, os bons pensamentos, a esperança, a alegria, a certeza de que Jesus está conosco. Sem se lamentar dos tombos, deixe entrar essa luz que te define no final. Ficarão somente as recordações. No lugar das angústias, põe a luz que vai brilhar, envolver a tua vida, tudo bem. Se pra mim você se volta, eu já sei. Sentimento prevalece no final. A vida se faz com essa
pois eu agora sei que estou no meu lugar. Ficarão somente as recordações. Então, né, essa música é tão linda, né? Tão inspiradora. E com ela a gente encerra, né, essa nossa reflexão. E se perceberam ali naquele copo com água, as nossas experiências não foram embora, né? No finalzinho, lá no fundinho, tudo aquilo que nós adquirimos em todas as existências, elas vão com a gente para sempre. Mas que não sejam os momentos difíceis que tivemos, né, que causou toda aquela turbidez, que sejam os nossos obstáculos, né? Não deixemos que sejam os nossos obstáculos para a gente seguir adiante. Que aquela água pura que formos colocando através de bons pensamentos, boas ações no bem, esperança e sempre com a certeza de que não estamos sós, né? As águas vão levar tudo aquilo que não nos pertence, porque nós somos espíritos imortais, somos seres destinados à felicidade. Ela está dentro de nós. Então, que sejamos nós os artífices, né, do nosso próprio destino. Então, estejamos todos conscientes de que a saúde mental, com o auxílio de todos esses profissionais maravilhosos da saúde e com o nosso próprio esforço, a nossa própria perseverança e fé, a gente vai conseguir. Que Deus nos abençoe. Vamos então, a partir desse momento, uma vez mais unir os nossos pensamentos em gratidão a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por esses momentos que aqui passamos. Que Deus esteja em todo lugar, e Ele está, nós sabemos. Mas muitas vezes algumas pessoas não sentem, né, a sua presença, porque estão envolvidas nas suas próprias angústias, nos seus próprios medos, na sua própria falta de fé. Que possamos então enviar os nossos pensamentos de amor, de fé e de esperança que alcance a humanidade inteira. Assim seja. Uma boa noite, amigos. Continuem, então, nos acompanhando em nossas atividades. Amanhã nós temos novamente exposição doutrinária às 15h30. E sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite.